Bom dia, alunos e alunas! Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre novelas de cavalaria. E hoje eu vou apresentar para vocês um resumo, né? Uma introdução aí à novela mais conhecida desse ciclo arturiano, que fez muito sucesso em Portugal, que é A Demanda do Santo Graal, tá? É uma das mais importantes novelas de cavalaria desse ciclo arturiano, tá? Que ela trata de um assunto que até hoje é usado nos filmes, né? Vocês devem ter visto aí o Indiana Jones e a Última Cruzada. O célebre herói, ele parte em busca do Santo Graal. Interessante, quem não assistiu, nesse filme aí, o Indiana Jones mostra o seu pai, né, o Sr. Jones, vivido pelo ator Sean Connery, que faleceu aí há poucos dias, né? Uma perda aí muito grande para a cinematografia mundial. Né? Então, o que conta aí? Por que se chama Circo Arturiano? Porque trata da história do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. E eles partem em busca desse Graal. O que seria o Graal? É um cálice em que José de Arimateia teria recolhido o sangue de Cristo. E esse cálice também foi utilizado por Cristo na última ceia. Ou seja, o cálice pertence a Cristo, tudo bem? Ele pertence a Cristo e é dele, ok? Bom, o livro começa na época de Pentecostes, uma festa cristã. É um evento cristão, Pentecostes, 50 dias depois da Semana Santa, chamado Pentecostes. Quem é da religião católica e cristã sabe do que eu estou falando. Então, nessa noite de Pentecostes, os cavaleiros estavam reunidos em Camelot. Camelot é a corte do rei Arthur. Então, os 150 cavaleiros estavam sentados aí na mesa redonda. Dizem que essa mesa redonda aí foi criada com uma madeira mágica pelo mago Merlin. Né? Essas histórias que vocês já devem ter visto. Né? Então, fazem parte aí desse período medieval. Né? Aí eles estão lá sentados na ceia, né, de Pentecoste, quando surge um vaso, um cálice, né, esparzindo luz. E nutre a todos com este místico alimento. Então eles foram saciados pelo corpo e pela alma. Então esse cálice surgiu. E logo depois ele desapareceu. Ele desapareceu e o rei Arthur promove então a busca, a demanda quer dizer busca, do Santo Graal. Então todos os cavaleiros, eles partem em busca do Santo Graal. Essa história aí, ela tem origem celta. Quem que eram os celtas? Era um povo que habitava a Europa. E eles eram contra a dominação romana. Eles eram chamados também de gauleses, os celtas. Né? Esse povo aí ocupava a Inglaterra. Lembram na aula passada que eu falei que as novelas de cavalaria têm origem na Inglaterra e na França? Então, os celtas que criaram essa história, né, do Santo Graal. Só que, o que aconteceu? Essa lenda era pagã. Era pagã, não havia aí a questão do Cristo, do nada. Tá? Então era uma lenda pagã. Tudo bem? Ela foi glosada em verso e depois, posteriormente, passada em prosa. Quando chegou a Portugal, chegou em prosa. Foi escrita em prosa e os portugueses gostaram bastante. Né? Quem seria o responsável pelo fim, pela busca do Santo Graal? Na lenda original seria Perceval ou Parsifal, né? O cavaleiro que daria fim à demanda do Santo Graal, aquele que descobriria o Santo Graal. Né? Por volta de 1220, século XIII, né, na França, por influência do clero, a lenda foi cristianizada. Né? Então, como é que se cristianiza uma lenda?
Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Então, o texto, por exemplo, poderia estar escrito assim: o cavaleiro saiu com o seu cavalo por uma estrada, tá? Como é que eu cristianizo isso? O cavaleiro, sob a graça de Deus, vírgula, né? Sob a graça de Deus, saiu com seu cavalo na estrada. Então é uma forma de cristianizar, fazer com que a lenda se torne cristã, tudo bem? Então o Percival some da lenda e aparece o Galaás, ou Galaade. Esse Galaás quer dizer o puro dos puros, aquele que é o mais puro de todos. Quem conseguiria descobrir o Santo Graal é aquele que seria puro de corpo e de alma. Tudo bem? O Galás é filho de Lancelote, um dos cavaleiros também, um grande cavaleiro, né? A lenda foi cristianizada, então todos os seus elementos, o cálice, por exemplo, não era um cálice pagão, se torna agora um cálice de Cristo. Tudo bem aí? Entenderam aí a questão da cristianização da novela, né? Então a busca agora é uma busca espiritual. Não é o cálice que eles estão em busca, é da sua ascese espiritual, sua ascensão espiritual. O cálice só apareceria para aquele que fosse puro de corpo e de alma, o casto. Então ele não poderia nem tocar em mulher, nem pensar em mulher. E ser honesto, não ser corrupto, tá? Quem que seria esse daí? Seria o próprio Cristo. Então o cálice só apareceria para quem em vida fosse como Cristo. Entenderam? Né? Para entender um pouquinho aí. Né? Depois de muitas aventuras, né? Essas aventuras, e rola muitas aventuras, tentações, né? Tentações. O que é interessante é que a tentação principal é a mulher, né? Porque se algum cavaleiro se deitasse com uma mulher, pronto, ele não seria o digno do Santo Graal. A mulher, então, seria aí a personificação da besta, né? Do diabo. Interessante aí a utilização da mulher como uma forma de impedir com que o cavaleiro conquiste o Santo Graal. Podemos esquecer que esse texto foi escrito num tempo em que a mulher praticamente não tinha vez na sociedade, né? A mulher, até pela tradição bíblica, né? É aquela que fez com que o homem caísse no pecado. Né? Questão da interpretação bíblica. Né? Isso foi seguido à risca por muito tempo. E até hoje vocês podem perceber que algumas pessoas, quando acontece alguma coisa, a culpada foi a mulher. Né? O sujeito estuprou a garota. Quem foi culpado? O culpado foi a garota. Porque ela se vestiu com shortinho e o cara lá foi e estuprou. É curioso isso, né? Até hoje, século XXI, tem gente que pensa assim. Né? Infelizmente. Tem gente que pensa assim. O culpado foi a garota, que usou shortinho, o cara lá foi lá e estuprou. Não poderia também usar a roupinha, né? Tentação pro homem, o homem não pode, né? É a besta lá que não pode ver, né? Já pimba. Que loucura. Então é uma loucura mesmo a questão da figura da mulher até hoje ser usada nesse sentido, né? Então o Galaás, ele busca e encontra o Santo Graal. Santo Graal, então, representa uma meta a ser alcançada. Tudo bem? E várias histórias nessa novela, né, nessa novela, né, do Santo Graal, que fazem parte do ciclo arturiano, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o texto, tá? Esse texto, como eu disponibilizei ontem sobre as novelas de cavalaria. E na próxima aula, vocês vão ler alguns trechos da novela. Eu vou colocar em português contemporâneo e vocês responderão algumas perguntas para a gente encerrar essa parte aí da prosa no período trovadoresco. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? A busca do Santo Graal, esse ciclo arturiano. Até a próxima aula. Tchau, tchau.